Rodor. Olá, este projeto é uma continuação não oficial do podcast Rodor Cavalo, Beterraba Leitor agora em áudio, para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Hoje temos outro capítulo chicante, desta vez da voz 2 seguido do capítulo Tiram 9. Falaremos de lealdades, táticas, boataria e feitiçaria da braba. Sor Courtney Penrose se recusa a dobrar-se a Stannis. Depois de conferenciar com seus senhores, Stannis conversa longamente com Davos, e o Cavaleiro das Cebolas ganha a tarefa de agir como um contrabandista mais uma vez. Seu contrabando, Melisandre. Conteúdo e discussão. Se eu fosse colocar este capítulo cronologicamente no livro 2, eu encaixaria entre Tyrion 9 e Cat 5, já que temos, entre as fileiras de Stannis, senhores das Terras da Tempestade que lutavam por Renly. E a esta altura do campeonato, todo o poderio da Campina deve estar sendo comprado com os regateios e promessas do Mindinho. O desafio do Castelão de Ponta Tempestade. Davos começa narrando os contrastes da comitiva de Stannis e de Ponta Tempestade. No comando do castelo está Sor Courtney Penrose, castelão do lugar. Sendo tão obstinadamente teimoso quanto os irmãos Baratheon, vivos ou mortos. A descrição de Stannis, feita por Davos, é curiosa. Aquilo era o mais próximo que Davos havia chegado de sua graça. Agora que Stannis Baratheon tinha assumido o poder, os fidalgos zumbiam ao seu redor como moscas em torno de um cadáver. E ele parece meio cadavérico. Anos mais velho do que quando parti de Pedra do Dragão. Devan dizia que nos últimos tempos o rei quase não dormia. Isso serve, junto de uma cena da terceira parte deste capítulo, para dar estofo às nossas suspeitas, caso ainda não estejam concretas para você, cara beterraba. Chegando na parte citada, será apontado. A cena se desenrola no ultimado de Stannis quanto à teimosia do castelão de Ponta Tempestade e a sua recusa de submissão ao senhor do castelo. Sor Courtney nomeou os senhores que viu, não reconhecendo apenas Melisandre. Há um ar de tensa cortesia no ar, que começa a piorar quando a crença do Senhor da Luz começa a ficar exposta. Vale lembrar que apenas Stannis e os homens mais fiéis à rainha Ceres e Baratheon são os únicos adoradores do deus estrangeiro, visto com maus olhos pelos Westeros todo. E consequentemente as condições de rendição da sede Baratheon. Por alguma razão desconhecida, Sor Courtney não quer de jeito nenhum entregar Edric Storm, o único bastardo reconhecido de Robert, à guarda de Stannis. Vemos em Cat 5 uma sugestão do que pode ser a tal função de Edric perante dos Sete Reinos, embora a função que Edric desempenhará será outra. Vista mais para frente. Soiler tem relação ao Senhor da Luz. Além disso, o cavaleiro se recusa terminantemente a dobrar o joelho sem lhe mostrarem a prova cabal da morte de Renly, além de perguntar aos senhores de Stannis o porquê do Cavaleiro das Flores não está entre eles. Além dos senhores Matisse Rovan e Randil Tale, #Pailixo, e da senhora Oakiar, questionando também onde está Brienne, já que ela amava Renly. Um detalhe que nos cabe prestar atenção é quanto aos senhores que debandaram para a causa de Stannis foram, pelo menos aqueles citados os senhores Stermonte, Errol e Varner. Sor Jon Fossova é da maçã verde e Sor Brian Fossova é da maçã vermelha. A briga que gerou o ramo das maçãs verdes tem relação ao primeiro conto de O Cavaleiro dos Sete Reinos, relacionado ao evento do torneio de Valfreixo, Lord Scarron e Guiar da Guarda Arco-Íris. Lord Alester Floren, tio de Cersei, e, obviamente, Sor Davos, notadamente, grande parte das Terras da Tempestade. Com a recusa de Sor Courtney, Stannis deu aquela travada no maxilar típica dele, além de Melisandre mandar benção da tia para ele. Como ela usou da sua crença? Houve uma resposta no mínimo inusitada, mais pela palavra estar escrita abertamente que qualquer outra coisa, que os outros comam o cu do seu Senhor da Luz, cuspiu Penrose de volta, e limpem-no com esse trapo que você transporta. Com a pergunta sobre Brienne, vemos já aqui que a crença de que ela matou Renly, tida como verdade daqueles que não viram a cena, o que se resume basicamente a Sra. Stark e a própria Brienne, Sor Robert Royce, o único convencido por Catelyn, foi morto por Loras. Sor Guiado Morrigen e Lord Floren foram os maiores cuzões, alegando que Brienne matou Renly porque enlouqueceu ao vê-lo nos braços de outra donzela e que Cat matou Renly porque fora como enviada política de Robb, e ao ver uma ameaça no poderio de Renly, matou. Depois disso, há um empurra-empurra mútuo,
alegando que eles são um bando de vira-casacas, além de a palavra de todos ali valer menos que os mantos coloridos, e que a lealdade deles para Stannis é justificada e correta. O próprio Stannis deu um basta naquilo tudo, perguntando ao castelão se ele atenderia às suas exigências. Como resposta, Sor Corna desafiou Stannis para um combate singular com a ama que ele preferisse, retornando ao castelo, praticamente uma drama queen. O grupo dos senhores de Stannis começa a discutir qual a melhor abordagem, atender ao desejo do castelão, os mais novos e impulsivos, ou fazer um cerco ao castelo, os mais velhos e pacientes. Stannis se cansa daquela falação toda e retornou ao seu pavilhão. Pedindo que Davos e Melisandre o acompanhassem de perto, os demais não precisavam, olhando muito feio para o trio. O Cavaleiro da Sinceridade. Aqui, para mim, é a melhor parte do capítulo. Vemos toda a admiração e lealdade de Davos ao seu rei, quase reverenciando-o como uma divindade. A conversa entre os dois começa falando sobre Sor Cortna e a teimosia dele, que segundo Stannis, tinha fome de morte. Eles comentam sobre a ideia de Lord Alester trazer até ali o velho Lord Penrose e matá-lo às vistas do filho. Mas Davos rebate dizendo que Corna assistirá ao pai ser morto antes de entregar o castelo, além de trazer desonra à sua causa. Stannis pergunta qual desonra, poupando a vida de traidores. E Davos comenta sobre a lealdade dos homens que agora o seguem. Uma das melhores falas do capítulo é dita pelo contrabandista. No ano passado eram homens de Robert. Há uma lua eram de Henry. Hoje são nossos. De quem serão amanhã? A reação de Stannis é rir do que Davos falou por conta da total franqueza dele. A menção aos dedos de Davos quando Stannis falou sobre censura. E o rei e a sacerdotisa descobrem que ele anda com os ossos dos dedos na bolsinha de couro pendurada no pescoço, como um amuleto de boa sorte e uma eterna memória do que era, de onde veio e do seu suzerano. Stannis então pergunta sobre a morte de Henry e do que o povo acha. Sabemos que o povo todo amava o Baratheon mais novo, além de lamentar muito a sua morte. Stannis afirma que os tolos amam um tolo. Junto desta pergunta, veio à baila o questionamento sobre a notícia do incesto que resultou em Joffrey, Myrcella e Tommen. Uns quiseram ouvir, outros não. E a fake news da coroa já é de conhecimento do Stannis. O capítulo tem muitas frases boas, mas uma das melhores frases de Stannis neste capítulo se dá aqui. Robert podia encher uma taça com urina e os homens iriam chamá-la de vinho. Mas eu lhes ofereço água pura e fresca e olham-na de viés, suspeitosos, enquanto murmuram uns com os outros sobre o estranho sabor que tem. Stannis rangeu os dentes. Se alguém dissesse que eu tinha me transformado num javali para matar Robert, provavelmente acreditariam nisso também. Stannis comenta que obterá justiça dos Lannister sobre a morte de Robert, além de Jon Arryn e Ned Stark. Davos pergunta sobre justiça dada para Henry. E a resposta de Stannis é no mínimo interessante. Às vezes sonho com isso. Com a morte de Henry. Uma tenda à verdade, velas. Uma mulher gritando. E sangue. Stannis baixou os olhos para as mãos. Eu ainda estava na cama quando ele morreu. Seu Devan vai lhe contar. Tentou me acordar. A alvorada se aproximava e os meus senhores estavam à espera, preocupados. Devan diz que me sacudi com violência e gritei. Mas que importa? Era um sonho. Estava na minha tenda quando Henry morreu, e quando acordei tinha as mãos limpas. Esta fala do Stannis nos mostra uma coisa bem interessante, a sombra que matou seu irmão, que sabemos ser coisa do Senhor da Luz, aparentemente só pode ser usada quando ele está dormindo. É pouco, mas tenho, mais para frente, uma teoria quanto a esta sombra. Chegando à tenda, Stannis fica a sós com Davos e Deva. Lá dentro, os dois continuam a conversa. Stannis, em seu senso de humor único, diz que deseja fazer de Davos um senhor apenas para irritar os Celtigar e os Florem. Mas ele não agradecerá, já que terá que ir aos conselhos que tanto irritam o rei. Além de ter de ouvir todos urrar dos seus senhores. Eles comentam sobre como os senhores quererão atacar o castelo, além de como acontecerá. Stannis pergunta o que deveriam fazer. Davos responde que precisam partir de imediato para Porto Real. É janela de tempo da qual tanto precisam, a cidade está pouco guarnecida e Tywin Lannister marcha para o oeste,
fofoca de acampamento, para salvar Lannisporto do ataque dos nortenhos. A segunda citação de Stannis digna de nota se dá aqui. Tem um pai bastante esperto, Devon, disse o rei ao rapaz que se encontrava em pé ao seu lado. Faz com que eu deseje ter mais contrabandistas a meu serviço. E menos senhores. Na verdade, Stannis precisa deste assalto bem-sucedido à Ponta Tempestade para que o respeito dos seus senhores não ceife a lealdade volúvel deles para o rei. Além disso, Dora Martell está convocando os seus vassalos, prontos para cair sobre a marca. Há a citação do envio de Sir Rolf Loren, ou Soreren, cunhado de Stannis, e Sor Parmen Crane até Ponte Amarga para tentar aliciar toda aquela cabeçada que seguia Henry. Stannis desconfia que Loras tenha chegado antes e prendido os dois já que não ouviu notícias de ambos, e este palpite vai se mostrar corretíssimo. Por fim, Stannis comenta que o segundo em comando do castelo é um tal de Lord Meadows, primo dos Fossovern. Muito mais flexível, em sua opinião quanto às demandas de Stannis. E para conseguir isso, Davos precisaria deixar de ser o cavaleiro das cebolas para ser, mais uma vez, Davos, o contrabandista, desta vez, a mando de seu suzerano. O contrabandista retorna. É pensando nos acontecimentos narrados acima que Davos se vê navegando pelas águas da Baía dos Naufrágios, num barco pequeno e discreto, levando uma Melisandre envolta num manto escuro. Ele não gosta que seu rei apele para a feitiçaria de Melisandre. Mas já que Sor Corna está tão irredutível, Stannis precisa fazê-lo, desagradando e muito o cavaleiro das cebolas. Davos compara suas duas vindas à Ponta Tempestade. Na primeira, no cerco da rebelião de Robert, ele contrabandeou vida para trás daquelas muralhas. Mas neste segundo cerco, ele contrabandeia a morte para dentro do castelo. Melisandre começa a conversar com Davos, dizendo farejar medo dele. E o cavaleiro responde que preferiria que ela fosse um carregamento de cebolas, temendo aquilo que ela faz, tentando isentar-se do que está para acontecer. Melisandre pergunta se Davos é um bom homem, e ele responde que é um homem, gentil para sua esposa, que andou pulando a cerca. Tentou ser um pai para os filhos, ajudar a criar um mundo bom para eles, misturando assim os seus papéis, bons e maus. Melisandre alega que ele é um homem cinza. E Davos rebate alegando que a maioria dos homens o é. E ela devolve falando: se metade de uma cebola estiver preta de podridão, é uma cebola podre. Um homem ou é bom, ou é mau. Eles conversam mais, sobre seus papéis. A sacerdotisa faz uma analogia dela sendo uma espécie de cavaleiro. Uma campeã da luz e da vida. Citam-se as mortes de Crescem e Henry, e ela evade respondendo que o mestre se envenenou e Henry não foi obra dela. Quem a levou até Henry? Não foi necessário. Ele estava desprotegido. Mas aqui, esta Ponta Tempestade é um lugar antigo. Há feitiços entretecidos nas pedras. Muralhas escuras que nenhuma sombra consegue penetrar, antigas, esquecidas, mas ainda no lugar. Primeiro. Mais uma pista da mandinga do Senhor da Luz, parece que Stannis serve de bateria, enquanto Melisandre de manipuladora da sombra, ou até uma espécie de roteador. Segundo, é a confirmação de que ela matou, sim, Henry. E com os poderes do Senhor da Luz. Ainda referente à fala acima, podemos aceitar com razoável confiança que a magia antiga, da época de Bran, o construtor, e quem supostamente ajudou a construir Ponta Tempestade, nunca morreu como a magia dos dragões e dos valerianos. Tanto é que Melisandre só começa o parto da sombra quando Davos confirma que eles já estão geograficamente atrás das muralhas do castelo, mesmo que num nível totalmente diferente. Finalmente chegam até a gruta por onde Davos entregou as cebolas anos antes e, agora, levava uma Melisandre com um ventre muito inchado, o típico barrigão de quem está para dar à luz, me perdoem o trocadilho. A cena do parto da sombra foi assustadora, especialmente para Davos. A última coisa que ele viu antes de terminar o capítulo foi a sombra humanoide cuja silhueta ele conhecia bem demais. Momento livro versus série. Curiosamente, este evento todo do capítulo não existe em GOT, com exceção do contrabando de Melisandre feito por Davos. Toda a briga dos irmãos Baratheon, vista em uns 3 capítulos, resumiu-se num condensado disso tudo. Se pegarmos os capítulos Cat 3 e 4, juntarmos com este aqui,
Temos o episódio onde Henry e Stannis se encontram, brigam e finalmente há o assassinato. Diferentemente do que ocorre nos livros, a série ignora Edric Storm e toda a galera em Ponta Tempestade. Davos faz o seu contrabando para uma gruta genérica qualquer onde Melisandre faz o parto da sombra que mata Henry. Sor Cort na Penrose nem sequer é visto. Sei que é por conta de simplificação da trama e agilizar, mas acho que valia pelo menos uma fidelidade um pouquinho maior, mostrando que esse poder de criar um ser sombras é perigoso, tanto para quem é o alvo quanto para quem serve de fonte de energia, e a extensão dos poderes da Mulher Vermelha. Momento Ned Pomba. Não é exatamente o momento Ned Pomba, mas temos um detalhe interessante na terceira parte do capítulo. Quando Davos se borra todo por conta do parto de Melisandre, o ser feito de sombras é descrito como um ser cuja sombra Davos conhecia muito bem. Para quem for mais cri-cri, isto pode ser alucinação do homem, coisa do capeta, demonstração de poderes do Senhor da Luz. Sabemos que dentre todas as divindades de planetas, o Senhor da Luz é a única que possui de fato algum poder, gostemos disso ou não. A primeira demonstração é no prólogo, quando o mestre Crescem morre envenenado e Melisandre não. A segunda demonstração é vista por Cat, quando Henry é morto. E agora, a terceira demonstração é vista por Davos. 3 personagens que viram 3 eventos, bem, no caso do mestre. Uma galera também viu. São 3 testemunhas que viram tudo. Mas, e nós? Bem, nós também constatamos o que eles veem, obviamente. Somos agraciados com a onisciência, algo que os demais humanos dos livros não têm, não é mesmo? Cat Stark e seu plano de capturar o Tyrion. O que não temos? Numa primeira lida, é a certeza de que foi Stannis quem matou Henry, como Cat afirma. Esta cena toda do parto serve para 2 coisas importantíssimas. 1. Nos mostrar o poder do Senhor da Luz. E 2. Dar ao leitor a confirmação das suspeitas de Cat. Visto que ela diz ser de Stannis a sombra que degolou Henry, Davos diz reconhecer muito bem a sombra do homem. Alia isso o relato de Deva, filho do Davos escudeiro real, e a avaliação da aparência de Stannis feita pelo Cavaleiro das Cebolas que teremos a confirmação. Stannis matou de fato o irmão, e pelas mãos de Melisandre, usando da saúde e energia do rei. A única coisa que contexto dos D&D é justamente a forma que Melisandre consegue gerar o bebê de sombra. Tô escrevendo esse parágrafo de cabeça, mas se bem me lembro, ela gera o ser transando com Stannis. E sabemos que ele é utilitarista ao máximo. Mas, como levantado pela Mikan e pela Flávia, ele pode muito bem ser uma pessoa sexual, especialmente quando vemos que ele vai para a cama como quem marcha para a batalha. Particularmente, acredito que seja por outro método, já que na série padrão HBO, algo mais explícito não seja lá o mais difícil de ser visto. Pode ser algo mais sutil e sombrio que uma simples trepada, visto que Stannis está magro e de rosto cinzento e muito encovado. Momento Geografia. O Momento Geografia de hoje não é nem um pouco especial. Na verdade, é inexistente. Tudo se passa ao redor do castelo de Ponta Tempestade, tanto em terra quanto em mar. O mapa dos livros mostra onde é o castelo, então nada de especial. Cusão alert. Hoje tivemos um recorde de cusão alert. Sorguiada e Lord Florey mostraram a nós o típico machismo Westerosi. Entendo que, até certo ponto, é aceitável a difamação de Cat e Brienne, já que elas são as únicas testemunhas vivas do assassinato de Henry. E até mesmo na hora daquela confusão toda, Cat contou com muita sorte ao convencer que fora Stannis por alguma feitiçaria. É algo tão difícil de convencer que realmente aconteceu que, aposto, um julgamento realmente justo, de ambas as mulheres. Condenasse-as por conta de testemunhos relacionados à afeição de Brienne por Henry e o motivo da visita de Cat. Momento Valar Morghulis. Valar Morghulis. Apesar de nós já sabermos que Sor Cort na Penrose vira presunto, a morte dele será confirmada mais para frente, especificamente, no capítulo Tyrion 10. Continuamos com 131 mortes. Momento Joffrey. Sir Ilyn, bring me his head. Este é um daqueles capítulos que eu não achei nada de ruim para apontar. Temos, obviamente,
Estupidezes e grosserias cuspidas por ambos os lados, mas nada tão grave a ponto de merecer um momento Joffre. Se você for mais sensível a alguma grosseria, tem a resposta feita à base de ignorância pura de Courtney, embora as respostas feitas na base da estupidez tenham me feito rir um pouco numa mistura de choque e surpresa. Não é todo dia em que vemos um cu escrito tão explicitamente nas páginas de um livro. Momento Dracarys. Dracarys. A interação de Davos com Stannis é sempre ótima de ser lida. Observamos no cavaleiro um homem que é verdadeiramente honesto com o seu senhor, tanto por admirar Stannis quanto pelo sentimento de dívida e gratidão com o que ganhou após salvar Ponta Tempestade com o contrabando durante seu cerco na rebelião de Robert. O próprio Stannis afirma em mais de uma vez quanto à coragem de Davos falar-lhe o que seus senhores não têm coragem de falar. No próximo Beterraba Leitora, teremos o capítulo Jon 5. E finalmente vamos conhecer Cor em meia mão. Compartilhe a gente com seus amigos. Não se esqueça de seguir a gente nas plataformas e avalie dando estrelas. Texto por Vitor Figueiredo. Transformado em áudio por Luiz, administrador do Clube Rodor Cavalo. Confira a coluna do Vitor. vitor-figueiredo.medium.com. Siga nós nas redes sociais. Vitor Figueiredo 1428 no Instagram. Vitor F1428 no Twitter. Vitor com C. E no grupo do Rodor é Beterraba Leitora. E Clube Rodor Cavalo no Instagram, YouTube, TikTok, página no Facebook. E no Twitter é Clube Rodor Cavalo sem E. Todos os links estarão na descrição. Rodor!